Bom dia, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é uma revisão sobre tudo que nós vimos neste quarto bimestre. E em seguida eu mando para vocês também as questões para vocês responderem referente a essa revisão, que vai ser a nossa nota bimestral. Aí vocês enviem para o e-mail filosofiacompacto@gmail.com e a gente segue. Bom, meus queridos, então nós vimos bastante coisa, né? Esse bimestre trouxe bastante para vocês essa questão de refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então essa questão da ética, a importância da ética nesses tempos, né? De a gente não pensar só na gente, mas no outro, na sociedade, no planeta, a responsabilidade social, né? Os direitos humanos e também as perturbações que essa pandemia ela pode ter provocado na gente, os desconfortos, muita coisa negativa, né? E aí eu trouxe para vocês as reflexões dos filósofos helenistas, que tinham esse nome por conta da expansão do Império de Alexandre o Grande, né? Os gregos nessa época eles eram conhecidos como helenos. Então todo o território que Alexandre o Grande conquistava ficava pertencendo aos helenos. Então por isso que esse período é conhecido dentro da filosofia como o helenismo. Bom, e aí são várias filosofias, várias escolas que surgem nesse período. Então nós vimos o epicurismo, o cinismo, o estoicismo, mas tinha também outros como o pirronismo, o ceticismo, que nós não abordamos, mas eram correntes também. Os sofistas, Aristóteles, Sócrates, Platão, pertenciam ao momento anterior, os pré-socráticos, né? Momento anterior ao período dos helenistas. E trouxe primeiramente para vocês Epicuro, um filósofo do jardim, porque ele construía essas rodas de conversa no jardim da sua casa, e ele trazia essa reflexão do que perturba a nossa alma, né? O que nos impede de ser feliz? Então, para ele, são as questões sobre a morte, são as questões sobre o medo, né, dos deuses. Na época eles acreditavam nos deuses. E qual o caminho que a gente pode encontrar para a gente sentir paz e alegria em estar vivo. Então todos esses filósofos desse período, eles estão preocupados com isso, né? Como nós podemos manter a paz de espírito num momento tão conturbado e conflituoso, de muito impacto cultural, como estava sendo a expansão do Império de Alexandre o Grande, né? E aí a gente traz essa reflexão para os momentos atuais, que é na pandemia, né? Então, como que a gente pode manter a paz de espírito num momento de pandemia, numa época de pandemia? Bom, então o Epicuro ele fala que para a gente buscar essa paz de espírito e essa felicidade que o ser humano tanto busca, a gente precisa buscar o prazer de existir nos prazeres mesmos, né? Numa boa alimentação, num exercício físico, numa caminhada, né? Boas amizades. Então, buscar o prazer em existir fisicamente, mas não só, né? Mas o prazer intelectual também, né? O prazer de pensar, de refletir com clareza, né? Então, para Epicuro, a busca da felicidade e da paz de espírito está na busca pelos prazeres. Mas aí os prazeres, eles podem ter como efeito a dor e o sofrimento,
né? Então, a gente tem que ter o discernimento de procurar aqueles prazeres que são longos e evitar os prazeres curtos, né? Então, os prazeres longos, por exemplo, o prazer do conhecimento, né? Ele é enorme, ele é eterno, ele pode ter um momento ali de desconforto na hora de estudar e tal, de aprender aquela coisa, pode ter uma dor, um sofrimento ali, né? Vocês sabem bem disso, mas quando vocês compreendem e aprendem o conteúdo, a matéria, aquilo que vocês estavam buscando saciar, né, com a vontade de aprender, aí o prazer, né, de adquirir aquele conhecimento, ele é muito superior àquele momento de sacrifício, né, de estudar, acordar cedo e tal. E os prazeres curtos é, por exemplo, você repetir uma alimentação que você gosta muito e depois ficar passando mal o dia inteiro, né? Então ele fala, prefira os prazeres longos do que os prazeres curtos, né? Os ensinamentos de Epicuro. Trouxe também para vocês o estoicismo, né? O estoicismo diz respeito a gente viver em harmonia com as leis da natureza, né? Com a natureza, com o logos universal, né? Com essa razão de existir universal. E toda vez que a gente foge dessa lei, as leis da natureza, toda vez que a gente vai contra ela, aí tem as dores, os sofrimentos, as doenças, né? Então a gente precisa estar sempre alinhado com a natureza. E ter percepção, né, do que é estar vivendo em harmonia com a natureza. E aí eu trouxe para vocês a oração da serenidade, que é uma oração que resume bem a filosofia estoica, né? Que é Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu posso mudar, coragem para mudar as que eu não posso. Ao contrário, né? Desculpa. Então, Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e discernimento para eu distinguir uma da outra, né? Então são os estoicos, né, que remete a essa oração. E também trouxe para vocês o cinismo, que hoje quando a gente fala que alguém é cínico, vem um som pejorativo, negativo, é um xingamento, né? Mas lá para os antigos, o cinismo estava relacionado com o viver como um cão, viver de modo simples, desapegado dos bens materiais. E um grande exemplo de desapego dos bens materiais foi o filósofo Diógenes, que abandonou a sua vida confortável para viver dentro de um barril, né? Então, assim, recapitulando aquilo que nós vimos, né, em relação aos helenistas, é isso, né? E aí o ano que vem a gente se aprofunda em outros temas e tomara que a gente volte às nossas aulas presenciais, né? Acredito que vai mais um pouco assim, né? Porque a vacina tá chegando, até vacinar todo mundo, né? Vamos ver como que vai ser. Mas o ano que vem a gente estará juntos, né? Então, outra reflexão que também eu trago para vocês é sobre esse ano, né? Esse ano foi um ano atípico, esse ano foi um ano bem diferente. A gente nem sonhava, nem imaginava que a gente ia viver assim, né? Dentro das nossas casas, tendo aulas online, um novo cenário, uma nova forma de viver a vida, né? Que nos trouxe muita consciência daquilo que a gente precisa para viver, daquilo que a gente precisa para ser feliz, e também trouxe muitos desconfortos, né? E então reflitam sobre isso também. Quais foram, né, os aspectos positivos dessa pandemia? O que vocês aprenderam com tudo isso? Com as nossas aulas de filosofia? Como que a filosofia contribuiu para vocês atravessarem esse ano, né? Que entra aí para o seu finalmente. E quais foram os lados positivos e os lados negativos disso? Tá bom, meus queridos?
Então eu aguardo a atividade de vocês e a semana que vem a gente está aqui conectadinho outra vez. Um beijo e até mais!